A espiritualidade diz respeito ao relacionamento que temos com Deus, que é um relacionamento espiritual, que se dá no Espírito, né? Nós temos essa parte visível fora de nós, mas nós também temos uma parte invisível, o nosso espírito. E nós nos relacionamos com Deus no Espírito. E aí, esse relacionamento com Deus, ele é sustentado num tripé. Se você nunca viu um tripé na sua vida, é só você olhar aqui para essa câmera que está sendo sustentada por um tripé. Um tripé é interessante. Não há como ele ficar de pé se um dos pés forem tirado, né? Se tirarmos aqui um pé, todos caem juntos. Assim, irmãos, é o tripé da nossa espiritualidade, que se compõe da fé, da esperança e do amor. A fé, a esperança e o amor. A fé, irmãos, ela nos revela aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Nós nos apropriamos do que Jesus fez por nós, quando nós, confiantes naquilo que Ele fez naquela cruz, confiamos de que os nossos pecados foram perdoados. O amor, então, é o exercício dessa confiança. Uma vez que eu tenho fé, eu preciso externar essa fé como? Fazendo algo. E esse fazer algo é amar o meu irmão, é amar o meu semelhante. Mas falta um dos tripés. E qual é? Um dos pés. A esperança. A esperança. E essa esperança é Cristo Jesus quem nos dá. Nós somos dele, irmãos, e temos a plena confiança de que um dia viveremos eternamente com o Senhor. Se você almeja viver um estado onde o pecado já não lhe domine, onde o mal já não estará mais diante dos seus olhos, onde Deus manifestará a todo tempo o seu cuidado sobre você, e você não terá o que temer, né? Você vai experimentar isso mais adiante na glória do nosso Deus. Detalhe, tudo isso está prometido para nós, e a esperança que nós temos é de que um dia experimentaremos isso de forma mais próxima, mais concreta, né? Meus irmãos, eu gostaria de nessa tarde refletir com vocês sobre a esperança gloriosa de Deus para nós. A esperança gloriosa de Deus para nós. Não devemos perder o nosso foco na esperança que Deus, Ele nos deu em Cristo Jesus. A gente vive cercado por um pensamento, uma ideia de que a vida é isso aqui que a gente está vivendo, né? As pessoas, elas querem se apegar cada vez mais a essa existência, como se todo o propósito do viver se resumisse a esse período de tempo que vamos viver aqui. Você talvez vá viver aí 80 anos, 90, 100 anos, não sei, você vai viver um tempo. E o mundo quer incutir na sua cabeça de que toda a sua vida se resume a esse pequeno tempo de 100 anos, vamos colocar assim. Meus queridos irmãos, a gente tem muitas coisas boas nessa vida, muitas bênçãos do Senhor recebemos nessa vida. A família que temos, as pessoas com quem convivemos, que amamos, os bens que Deus tem nos dado para usufruir melhor essa vida, tudo isso é uma maravilha. Mas isso ainda não é na nossa parada final. Nós precisamos focar na nossa parada final. E o que faz com que nós olhemos para a nossa parada final, que é a glória de Deus, é a esperança que Cristo Jesus nos dá. Jesus, Ele nos dá a esperança de que um dia nos veremos com Ele face a face. Gozaremos então a presença de Deus, onde diz a palavra do Senhor, irmãos, é um lugar maravilhoso, onde não vai haver mais tormento, a lágrima não vai mais existir, a lágrima de tristeza, só de alegria. Viveremos com os nossos irmãos sem um pecado, sem o medo da falsidade, com pessoas vivendo de forma autêntica, verdadeira diante de nós, meus irmãos, e assim receberemos da parte também do nosso Deus, um novo céu e uma nova terra. Eu estou dizendo isso para que você entenda que tudo que você tem aqui nessa vida é maravilhoso, tudo que Deus tem dado a você é uma grande bênção, mas não se compara à esperança, aquilo que a esperança tem reservado para você. Porque a esperança nos faz olhar para a glória de Deus, para a glória do nosso Senhor. Nós queremos, meus irmãos, uma sociedade melhor, não é isso? Queremos uma sociedade onde possamos criar os nossos filhos de forma livre,
Queremos, irmãos, uma sociedade onde a violência não nos assustará. Sairemos à 1 da manhã, 2 da manhã, a pé na rua, sem ter medo de ser assaltado ou de um mal nos acometer. Uma sociedade onde poderemos professar a nossa fé sem ter medo de ser preso ou ir para a cadeia, como sofrem os nossos irmãos que vivem em outras culturas fechadas ao Evangelho. Meus irmãos, tudo isso é o que o nosso coração anseia. A esperança de um novo céu e uma nova terra nos dá a certeza dessa bênção maravilhosa, porque chegará esse dia em que nós gozaremos tudo isso, em que o nosso fardo será de uma vez por todas tirado de nós, não será apenas um fardo leve, será um fardo agora que não mais existirá na nossa vida. Meus queridos irmãos, até lá, nós teremos aqui nessa vida apenas um vislumbre do que está por vir. Aqui nessa terra, Deus permite tanta coisa boa, né? Você já tomou o milkshake do Bob's? Né? É bom ou não é? E o de morango? Não tem, eu já procurei em todo lugar igual, mas não tem, é bom demais. Aquele negócio ali é uma coisa que desperta, irmãos, na nossa língua, um sabor maravilhoso que a gente diz, que coisa maravilhosa. Aquilo ali, irmãos, é um vislumbre do prazer eterno que nós teremos. Ainda não é o prazer eterno, mas quando nós experimentamos, entendendo que aquilo é uma graça de Deus, porque Deus deu sabedoria aos homens para eles fazerem aquilo ali, e nós nos deleitamos com aquilo, nós já estamos começando a experimentar pela fé o que virá mais adiante, porque naquele dia, quando estivermos com o nosso Deus, viveremos o prazer eterno ao lado do nosso Senhor. O que mais aqui nessa vida nós temos, irmãos, que são vislumbres da eternidade? É bom aquele momento de brincar com os filhos em cima da cama, né? A gente está lá com o nosso filho rolando para um lado e para o outro, sorrindo com ele, ouvindo aquele risozinho gostoso, meus irmãos, que coisa maravilhosa, dá uma paz, a sensação é, eu não queria que esse momento nunca mais se findasse, que ele permanecesse aqui. Sabe o que é isso no seu coração? Um vislumbre da eternidade e da glória de Deus. Você já sente isso, experimenta isso, aqui não é a parada, mas você está caminhando em direção àquilo que você já pode ouvir os rumores que está chegando. E como é que a gente sabe disso? Como é que a gente sabe que tudo isso vai chegar, que gozaremos tudo isso? Porque a palavra do Senhor nos promete, porque Cristo Jesus disse, eu vou preparar lugar para vocês, porque Jesus nos dá a certeza, irmãos, que Ele em breve enxugará toda lágrima dos nossos olhos, que em breve estaremos com o nosso Deus para viver eternamente, meus irmãos, com Ele, sem temer o mal, sem temer a perversidade do pecado. Paulo, o apóstolo Paulo, ele nos mostra na sua epístola aqui aos Colossenses, que a revelação do Evangelho nos garante a esperança gloriosa. Detalhe, algo que é revelado é algo que primeiro estava escondido, é algo que estava oculto, é algo que nós não conseguíamos enxergar e ver, mas aprouve a Deus na completude do tempo, daquilo que Ele havia determinado, revelar para nós. Se nós puséssemos aqui um véu por cima desse púlpito, não enxergaríamos, né? Talvez pudéssemos até dizer algumas coisas acerca da forma do que está embaixo do véu. Mas quando o véu é retirado, ou seja, há uma revelação, e naquele momento você pode enxergar e dizer exatamente o que era esse púlpito. Meus irmãos, assim também é o Evangelho. Outrora ele estava com um véu posto sobre ele, mas quando Jesus se revelou, se encarnou, o véu foi tirado, e agora nós podemos enxergar com clareza o que é que estava oculto em outro tempo. E o que é que estava oculto em outro tempo? O grande amor de Deus por você, porque ele se revelou para morrer por você, para livrar de você a condenação e te dar a vida eterna. E fazer com que nessa vida você viva na esperança bendita de que mais adiante esse pecado que te atormenta vai parar. De que isso de tão terrível que você tem contemplado vai se acabar. Meus queridos irmãos, uma vez que a fé está posta em Cristo Jesus, nós não vivemos como se a nossa parada fosse aqui.
Veja o que Paulo diz, abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Meus irmãos, o que Paulo diz aqui nessa passagem é que serve de alerta para nós, para que nós não vivamos aqui uma vida infeliz, para que nós não vivamos aqui uma vida sem propósito, uma vida que se resume a comer e beber porque amanhã morreremos. Ele diz assim, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Entenda bem aqui, parafraseando Paulo. Se a única expectativa que você tem de uma vida melhor se resume ao tempo que você vai viver aqui, seja 70, 80, 90, 100 anos, você é a pessoa mais infeliz do mundo. Se você ler o livro de Eclesiastes, o livro de Eclesiastes é aquele livro ácido. Ele dá um choque de realidade na gente. A gente vive, com aquela ilusão de que tudo é tudo muito perfeito. A Eclesiastes vai dizer não, tudo é vaidade. O que é que tem de novo debaixo do sol? Não tem nada, é um tédio. O que você está vivendo aqui foi a mesma coisa de pessoas que viveram há 2000 anos atrás, também viveram e contemplaram a mesma coisa. Não há nada de novo debaixo do sol. E você, com o tempo, e vai chegando à idade, você vai percebendo que a vida é tédio mesmo, é tedioso. E pior, irmãos, é que a gente não vê solução para a corrupção do pecado que há em nós. Às vezes as pessoas com uma visão bastante limitada acham que quando houver uma mudança social vai resolver tudo. Você pode botar presidente, tirar presidente, não vai resolver não, vai continuar do mesmo jeito. Entenda aqui, eu digo continuar do mesmo jeito, a ação do pecado. A ação do pecado vai continuar do mesmo jeito, não vai mudar muita coisa. Meus queridos irmãos, tudo isso é muito pouco, é quase nada diante daquilo que Deus nos deu em Cristo Jesus. E nós precisamos manter a nossa esperança no que recebemos de Cristo. Nós não podemos baixar a nossa visão e olhar aqui para essa terra e pôr a nossa esperança nas coisas dessa terra, porque, meus irmãos, nada que tem aqui vai preencher aquilo que o nosso coração tanto anseia. Quando o escritor aos Eclesiastes escreveu sobre a necessidade no coração humano, ele diz que Deus pôs no coração do homem o quê? Um desejo, um anseio pela eternidade. Já perceberam no velório como é que a coisa acontece? Por que as pessoas choram no velório? Por quê? Por que você está todo dia pensando, eu não posso tomar Coca-Cola, porque senão meus dias vão ser abreviados, Ou eu não vou comer aquela salsicha cheia de conservante porque ela vai me prejudicar. No fundo, você está dizendo o seguinte, eu quero viver um pouco mais. Eu não quero ter uma vida tão rápida aqui, eu quero viver um pouco mais. O que é isso, irmãos? Anseio pela eternidade. A eternidade foi perdida por Adão lá no Jardim do Éden, quando ele pecou, quando ele transgrediu. Essa eternidade que foi tirada das mãos de Adão e Eva no dia que eles decidiram viver independente de Deus. E nós hoje ainda sofremos as consequências dessa decisão deles. Terrível isso, meus irmãos? Há em nós um anseio pela eternidade. Nós não podemos querer buscar preencher esse anseio com as coisas dessa vida. O que vai preencher, enquanto estivermos peregrinando até o nosso destino final, é a esperança que é viva em nós. Uma esperança de que um dia viveremos com o nosso Deus eternamente. Conheça, meu querido irmão, e viva a esperança gloriosa que Deus tem para você em Cristo Jesus. Saiba que essa esperança foi dada a você, você recebeu através do que Cristo fez por você. Agora, não só conheça, viva ela. Pastor, como assim viver ela? Você já pode experimentar, você já pode viver com a convicção de que todas as bênçãos prometidas já são suas. Deixa eu dar um exemplo para vocês de como isso é maravilhoso na vida de uma criança. Às vezes, quando Caleb era pequenininho, eu saía de casa
ia para o centro da cidade e dizia: Caleb, eu vou trazer para você um carrinho do Hot Wheels, aqueles carrinhos, né, de metal. Meus irmãos, bastava eu dizer: eu vou levar um carrinho do Hot Wheels. Aquele menino se transformava. Ele começava a ficar contente, ele pulava, já saía dizendo a todo mundo: eu tenho um carrinho do Hot Wheels, eu vou ganhar um carrinho do Hot Wheels. E era uma alegria contagiante, coisa de criança. Se você fizer isso para uma criança, ela já vai, nem recebeu ainda, mas já está alegre, contente, saltitante por aquelas palavras que ela ouviu. Sabe o que é isso, irmãos? Esperança viva. Esperança viva. Ele ouviu e ele disse: vai se cumprir, meu pai vai trazer e eu vou me alegrar já. Meus queridos irmãos, a nossa esperança não pode ser morta. A gente tem uma série de bênçãos que Deus já nos deu em Cristo Jesus. E essas bênçãos que Deus já nos deu em Cristo Jesus, precisa arrancar de nós essa tristeza. Tem gente, meus irmãos, que vive numa tristeza, num desânimo. Eu fico, onde está a esperança dessa pessoa? Não vai dar certo, é tudo sempre ruim, é tudo sempre mal, é uma depressão, é não sei o que mais lá. Meus irmãos, nós temos esperança viva, precisamos ser como criança que recebeu a promessa e já está se alegrando, e já está saltitante. Como é que nós recebemos isso, meus irmãos? Recebemos pela fé em Cristo Jesus. Eu gostaria de mostrar aqui a vocês, nesse momento, o processo pelo qual você que está nos ouvindo nessa noite, e você que também está nos acompanhando pela internet, você pode se beneficiar com a esperança gloriosa de Cristo. Eu gostaria de mostrar para você o passo a passo, as etapas, o processo no qual você, vivenciando este processo, você vai se beneficiar da glória, da esperança gloriosa que Cristo Jesus te dá. Então, siga cada uma dessas partes que eu vou falar para você, e você viverá a esperança bendita que Deus tem para a sua vida. Então, vejamos quais são elas. Primeiramente, conheça a revelação da glória de Deus. Você não vai usufruir, você não vai gozar aquilo que você não conhece. Aquilo que você não conhece. Quando de fato você conhece, é o pontapé inicial, é a porta de entrada para você entrar no deleite de Deus, no deleite do Senhor. O Evangelho, a boa nova, né, é uma carta de Deus para nós. Numa carta, o que é que nós temos? Uma mensagem que é comunicada. E quando recebemos uma carta de alguém querida, uma pessoa querida, nós abrimos e lemos aquela carta com toda a expectativa do que é que de bom essa pessoa está dizendo ali e como gozar então essa mensagem. No Evangelho, irmãos, Deus revela o que estava oculto. E o que é que estava oculto? A Jesus Cristo, aquele que viria, o Messias aguardado. Observe no versículo 27, capítulo 1, versículo 27, lá em Colossenses, o texto básico, diz assim, Paulo começa dizendo: a estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Você deveria perguntar, e certamente perguntou, quem são estes aqui que Paulo está se referindo? Se você observar o versículo 26, aí você vai perceber que ele está se referindo a quem? Aos santos. Quem são os santos? Aqueles que foram chamados por Deus, aqueles que respondem ao Evangelho. Paulo está dizendo aqui que a estes santos que responderam ao Evangelho, o que foi que Deus fez? Deus tirou o véu, e aquilo que estava escondido, aquilo que estava oculto, agora se tornou visível. Visível. O Evangelho outrora estava oculto, estava escondido, né, aos nossos olhos, mas um dia Deus revelou para nós, Deus iluminou os nossos olhos e nós pudemos ver. Deus, Ele não quis que as bênçãos que Ele tem para os seus santos ficassem ocultas. O que estava em trevas, o que estava na escuridão, agora foi trazido à luz em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Você já deve ter experimentado um momento de trevas na sua vida, né?
eu não estou falando aqui de trevas espirituais, eu estou falando de trevas de escuridão mesmo. Sabe aquele blackout, quando não tem nem lua? Tem lua lá para iluminar nada, está tudo fechado, tudo escondido, as nuvens escondidas, fica tudo no breu, você não enxerga nada. O que você tem diante dos seus olhos é só escuridão, escuridão. Meus irmãos, quando nós estávamos no pecado, nós não enxergávamos muita coisa. Sabe o que é que acontecia? Acontecia o seguinte, a gente vinha para a igreja, e talvez a gente vem para a igreja, a gente escuta a pregação, a gente ouve os louvores, a gente até participa das orações, mas ainda estamos em trevas. Porque tudo o que falamos, cantamos, pregamos e dizemos, ainda não nos foi dado um conhecimento daquilo que estamos fazendo. Não se admirem do que eu estou falando, tem muita gente assim nas igrejas, viu? Que participa das coisas da igreja em trevas. Não sabe bem por que está fazendo o que está fazendo. O louvor não tem propósito, a pregação não tem propósito, a oração também não tem propósito. Por que eu tenho que vir à igreja? O máximo que diga é porque lá é legal, tem ar-condicionado, o som é legal, tem um Elohim para cantar, é maravilhoso ouvir eles cantando. Eles não conseguem encontrar um propósito maior. Por quê? Porque estão em trevas, porque estão no breu. Eles não conseguem enxergar o Evangelho. Meus queridos irmãos, para muitos que ouvem o Evangelho de Cristo, a glória de Deus está oculta. É você falar para ouvidos surdos. É você tentar desenhar para quem não pode enxergar. Assim são muitas pessoas que ouvem o Evangelho, mas para eles o Evangelho está oculto. Por outro lado, deixa eu dizer uma coisa maravilhosa. Você que está me ouvindo, você ouve o Evangelho e você escuta a voz de Deus. Por outro lado, você vê o Evangelho e enxerga o amor de Deus por você na cruz do Calvário. Sabe por que isso aconteceu? Porque o que estava oculto, Deus revelou para você. Aquilo que o homem sem Deus não pode enxergar, você pode enxergar. Porque Deus soberanamente operou no teu coração, fez você nascer de novo, para que você pudesse enxergar o amor dele por você. Então agradeça a Deus, porque você podendo ver, podendo conhecer o que ele tem por você, você pode também almejar aquilo que ele prometeu para você. E quando você deseja, você almeja aquilo que Deus prometeu para você, você tem uma esperança viva. Você não é mais aquela pessoa emburrada, que parece que comeu uma melancia, ela ficou engasgada aqui na garganta, né? É como a Axa colocou a imagem aqui, interessante, né? Tem gente que vai cantar, né? Parece estar falando da alegria, a alegria está... Espera aí, coisa estranha é essa, né? Meus irmãos, né, Caleb? Caleb rindo ali. Às vezes tem gente que está assim, a mensagem não contagia. A esperança que ele tem não invade o coração. Vive lá, meu Deus, sei lá, essa vida não tem sentido, não tem propósito. Deixa eu dizer uma coisa a você, meu querido irmão. Peça a Deus que te dê conhecimento da glória dele em Cristo Jesus. Este é o conhecimento para quem quer gozar a esperança. Se você não conhecer, se você primeiramente não conhecer, você não experimentará as bênçãos que a esperança da glória de Cristo tem para você. Então, conheça, busque conhecer, busque saber mais detalhes do que Deus tem para você em Cristo Jesus. Faça como o namorado ou a namorada faz quando está naquele ato da paquera, ou naquele ato do namoro. O que é que a gente faz tanto? Conversa para conhecer o outro. Não é isso? É isso, a gente conversa. E aí, o que é que você gosta? Eu gosto de pizza. Eu não gosto de pizza. Eu gosto de pipoca. Eu gosto de pipoca. E aí fica naquela coisa, né? Passa horas e horas buscando detalhes do outro, para conhecer, para se relacionar mais, para criar um vínculo mais profundo. Oh, meus irmãos, se nós tivéssemos também essa mesma inclinação para ler a palavra, para ouvir a palavra, para conhecer mais do Evangelho, para nos aprofundar mais, para nos deleitar mais na esperança que Deus tem para nós. Então, a primeira coisa, para se alegrar com a esperança gloriosa de Cristo, é conhecer a esperança revelada em Cristo Jesus. Amém? Estão cansados não, né?
Amém. Eu não sei, pastor, se eu respondo, né? Meus irmãos, mas é preciso algo mais para o nosso coração se regozijar com aquilo que Deus nos deu. Conhecer é a porta de entrada, mas a gente precisa fazer algo mais. O processo envolve alguma coisa a mais. E que coisa é essa? Em segundo lugar, receba em seu coração aquele que dá a esperança gloriosa. Não basta ter um conhecimento, não basta saber a cor da laranja, o tamanho da laranja, é necessário ali extrair o sumo, chupar ela, se deliciar com ela. Às vezes tem pessoas que chegam à igreja, escutam tudo o que a gente está pregando e dizem, que coisa bonita, que maravilha, que bênção essa mensagem. Mas quando sai daqui não quer compromisso com essa mensagem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Maravilha, pastor, que bênção, o céu está preparado para mim. Que coisa maravilhosa. Quando sai dessa porta para lá, não quer compromisso nenhum, porque a vida não muda. Continua do mesmo jeito. Não experimentou, não chupou a laranja. Só sabe a cor, o tamanho, de que aquela é composta. Conhecimento, sem experiência. Meus irmãos, devemos receber em nosso coração aquele que nos dá a esperança. Você não vai se alegrar com a esperança gloriosa de Deus se você não receber aquele que dá a esperança. Meus irmãos, Jesus é a condição para se ter a esperança maravilhosa da glória. Sem Jesus é papo furado. Sem Jesus é pura enganação. Pura enganação. Meus irmãos, Jesus é o passaporte para entrar na glória. No dia do juízo, todos nós seremos requisitados a apresentar o nosso passaporte espiritual. E eu imagino aquele dia em que Jesus vai voltar para nos julgar. Eu vou ser julgado? Vamos sim. Todos nós, diz a palavra, compareceremos diante do tribunal de Cristo Jesus. Ninguém vai escapar. Sabe qual é a grande diferença? É que na hora do juízo, alguns dirão assim, eu fiz tanta coisa boa, Jesus, eu fui para culto, eu participei do louvor da igreja, eu preguei a palavra, eu dirigi culto, fui até líder de um departamento na minha igreja. Então, Senhor, como é que vai ser a história aí? Ele vai dizer, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque você não viveu a minha vontade. Você conheceu alguma coisa, mas você não viveu. Seu conhecimento é superficial, porque conhecimento profundo é viver as palavras de Jesus. Mas haverão outros que vão dizer assim, Senhor, eu sei que eu fui um pobre miserável. Vai ser como aquele publicano que batia no peito e dizia, Senhor, eu não sou digno de abrir nem minha boca para falar contigo. E estes vão dizer o seguinte, Senhor, eu não tenho nada, eu não posso fazer nada que me dê condições de estar ao teu lado. Mas eu creio que o que o Senhor fez naquela cruz por mim, quando o Senhor enviou o seu Filho, me garante a tua direita. E Ele vai dizer, venha para a minha direita, minha serva, venha para a minha direita, meu servo. Meus irmãos, nós precisamos de Cristo Jesus para gozar da glória de Cristo, gozar da glória de Deus. Ele é o passaporte. Não tem como você viajar para um outro país se você não tiver um passaporte, não é mesmo? Não tem como. Vamos pedir, cadê seu passaporte? Não tenho não. Não vai dar certo. Você precisa do passaporte para ir para outro país. Para ir para o céu, você precisa do passaporte espiritual, que é Cristo Jesus. Não adianta apresentar a Deus qualquer coisa que venha tentar, eu vou dar meu jeitinho brasileiro. Não cola lá. Eu vou alegar toda a bondade que eu já fiz na face da terra. A tua maldade será sempre maior. Sua conta vai estar sempre no vermelho. Você vai perceber que nunca fará e nunca conseguirá fazer aquilo que Deus quer que você faça. E Deus é injusto por isso? Não, Ele proveu para você o meio. Ele deu Jesus para que você confie em Jesus. E Jesus no seu coração
garanta a você a entrada na eternidade. Paulo vai dizer isso. Veja o que ele diz no versículo 27, na parte B. Ele diz assim: Cristo em vocês, a esperança da glória. Diga assim para você mesmo: Cristo em mim, a esperança da glória. Se Cristo estiver em você, você pode dizer: um dia estarei na presença do meu Deus, um dia viverei com o meu Deus eternamente. Meus irmãos, Deus enviou o seu Filho, Jesus, para nos levar para a glória dEle. Receba em seu coração e você terá o seu lugar reservado na glória que está por vir. O seu lugar está lá reservado. Se Cristo estiver no seu coração, não entrará ninguém no céu sem o passaporte que Deus ordenou, decretou na eternidade, que se chama Jesus. Ninguém, não adianta. Não adianta tapear, nem alegar para uma corte superior, nem alegar para o STF. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Já não funciona aqui, imagina você tentar naquele dia. Meus irmãos, a gente precisa entender que o que precisamos é de Jesus. E eu queria que você, antes da gente passar para o terceiro e último passo, refletisse seriamente no seu coração. Refletisse no seu coração se de fato você tem Cristo no seu coração. E não se iluda, eu não estou falando aqui de vir para a igreja. Eu não estou falando aqui de se vestir como crente, falar como crente. Eu estou falando aqui de você, pessoalmente, de forma particular, saber que você ama Cristo Jesus sobre todas as coisas. Vou fazer um teste simples a você. Se o homem chegasse hoje aqui com um revólver 38, encostasse o cano gelado dele na sua testa e dissesse o seguinte: negue a Jesus, blasfeme o nome de Cristo Jesus, ou você morrerá. Que resposta você daria? Será que aquilo que os discípulos disseram, a minha vida, como diz Paulo, não considera a minha vida por preciosa? Ou será que sua vida seria tão preciosa que você preferiria o tapinha nas costas? Que diria para você: tudo bem. A gente precisa provar o nosso amor por Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os últimos dias que nós já estamos vivendo tendem a se afunilar cada vez mais. Escutem, porque vocês vão lembrar um dia dos que eu estou dizendo. As coisas vão se afunilar. Vai chegar dias de aperto, de grandes dificuldades. E a gente precisa ter o coração preparado para esses dias. Porque serão dias onde a nossa fé será tentada. Porque vão dizer: negue a Jesus, abandone a Jesus, deixe de participar dos cultos da sua igreja, ou você vai sofrer as consequências. Você não vai mais trabalhar, você não terá crédito mais no mercado, você verá seus filhos passando fome. Será que Jesus vale tanto assim para você? A gente precisa pensar seriamente sobre isso, irmãos. A gente está vivendo dias de ameaça, viu? Nós estamos vivendo dias de ameaça. Há todo um pensamento mundano posto aí para nós. Há todo um pensamento, uma estratégia destituída de Cristo, dos valores cristãos, da Bíblia, colocada aí para nós. E nós precisamos saber como nos posicionar, não do lado do partido A ou B, mas do lado de Cristo Jesus. Porque no dia que a corda apertar, a gente precisa dizer: eu não nego a Jesus. Toda pessoa responsável por extrair informações de outras, ele sabe muito bem o seguinte, que às vezes o ser humano, ele aguenta mais sofrimento quando ele mesmo sofre, do que quando ele vê alguém que ele tem algum apreço sofrendo por conta dele. Em outras palavras, na nossa natureza humana, nós preferimos
que o sofrimento recaia todo sobre nós do que eu ver Cláudia sofrendo por causa de uma decisão minha. E o que é que esse pessoal faz? Eles usam outros para tentar extrair de você alguma verdade. Lembra aquele filme que está lá, o cara não fala, aí alguém traz um familiar dele e coloca diante dele para sofrer, para lhe apavorar, imediatamente aquela pessoa abre a boca, né? É uma estratégia. Imagine aquele dia em que pegarão pessoas amadas e farão essas pessoas sofrerem diante de você. Será que você tem essa fé? A fé tão firme assim, a esperança tão firme, que nada disso vai ser tão valioso quanto Cristo Jesus? São coisas que nós precisamos avaliar bem, meus irmãos. Avaliar bem. Depois de ter conhecido e recebido a mensagem de Cristo, em nosso coração nós podemos então experimentar a última parte desse processo. E a última parte desse processo não é algo ruim, pelo contrário, é algo maravilhoso. Porque se eu já conheço a esperança que Deus tem para mim, em Cristo Jesus, se tenho Cristo no meu coração, o que é que me resta agora nessa vida e no porvir? Gozar, me alegrar com essa esperança maravilhosa, tirar de mim o semblante de tristeza, o peso da depressão, o que for de ruim que esse mundo tiver para nós, tirarmos agora, porque nós temos a esperança gloriosa que o nosso Deus nos dá. Meus irmãos, a terceira e última parte que nós precisamos aí experimentar e que faz parte da nossa esperança é: alegre-se com a esperança gloriosa que Deus te deu. Que Deus te deu. Toda vez que eu ver agora alguém aqui emburrado, aquela cara de quem comeu e não gostou, eu vou chegar perto, vou dar um beliscão e vou dizer: se lembre da sua esperança. Estão escutando aí o pessoal? Está escutando, Alisson? Vou dar um beliscão mesmo, viu? Pim! Lembre-se que você não é desse mundo. Lembre-se que você está aqui peregrinando. A gente está peregrinando. A gente não é daqui. A gente está como Israel, lá no deserto, passando no deserto, em direção à terra prometida. Nós estamos, a igreja do Senhor está assim, caminhando em direção à terra prometida. Então, está emburrado, está capião, está reclamando da vida. Vou chegar lá, pim. Viu, Amanda? Eu dou. E Joel está escutando aí, vou dar. Deixa ela chegar emburrada, e você também, seu cabra. Então, assim, nada de estar emburrado, precisamos nos alegrar, ainda aguardamos a consumação do que Deus tem para nós. Quem nos disse, quem nos prometeu, irmãos, é fiel para cumprir. Ele prometeu que o Messias viria e veio. Ele prometeu que o reino viria e o reino veio. A palavra dele, irmãos, nos diz, nos garante que passam os céus, a terra, mas um assentozinho lá não há de passar daquilo que ele falou. Ele vai cumprir o que assim ele disse que iria cumprir. E a nossa esperança está fundamentada nisso. No Deus que não mente, porque o nosso Deus não é homem para mentir. No Deus que fala, e nós podemos aguardar, meus irmãos, com todo prazer, com toda alegria, como aquela criança esperando o carrinho que ainda não recebeu. Nós já nos alegramos, porque essa é a esperança viva que Deus nos dá. Quando você vê seu marido, eu vou lá emburrado, dá um beliscão nele, e diga com todo carinho: meu amor, lembre da esperança que Deus te deu. Lembre do que você tem em Cristo Jesus. Eu só estou preocupado com uma coisa, sabe o que é? Neguinho chegando aqui na igreja todo roxo, de tanto beliscão que vai levar. Quando tiver tudo clarinho ali, né? O braço, na mão, não sei onde,
Está tudo beleza, mas quando começar a ficar roxo, eu vou me preocupar. Meus irmãos, um novo céu, uma nova terra serão nos dados. Receberemos o galardão e viveremos eternamente com o Pai. Que coisa maravilhosa. Deus tem recompensa, Deus tem galardão para todos nós. Pela fé nós já podemos nos alegrar com aquilo que está por vir. Veja aí o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, versículo 1. Acompanhe na sua Bíblia. Diz assim, o escritor aos Hebreus, diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Você sabe o que é aquele que, porque que aquele que ainda não recebeu já está alegre? Porque ele vive por fé. Ele não está vendo. É por isso que a gente aprende com criança. A gente diz à criança: eu vou te dar, Pedro. Você vai receber aquela bola lá a Jabulani lá da Copa, vou lhe dar a Jabulani. Não recebeu ainda, mas já está rindo, ó. Começou a rir já, ó, né? A gente se alegra, a gente tem que aprender com as crianças, irmãos. A gente é tão incrédulo que quando Deus fala, Deus diz: minha serva, meu servo, o seu fardo, a sua luta vai ser esvaziada, vai chegar ao fim. Deus promete, a gente continua emburrado. A criança não ouve e já se alegra. Meus queridos irmãos, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Você espera o que Deus tem para você? Você tem a esperança? Então se alegre agora. Entre na última etapa desse processo maravilhoso, dessa bênção maravilhosa que Deus tem para você. Se alegre. Se alegre. Cante os Salmos em hino 56, que é que diz: pelo amor de Deus bendito, seu amor é infinito. Vai tudo bem. Por que a gente diz isso, irmãos? Porque a gente não é feito os homens aí de fora, os seres humanos aí sem Deus, que não tem esperança. Nós temos esperança. E essa esperança, ela já muda a nossa vida aqui e agora. Meus queridos irmãos, nós estamos sob a promessa da glória de Deus e não podemos ficar indiferentes. Precisamos nos alegrar antes que o presente nos chegue. Antes que o presente nos chegue, nós já nos alegramos. E eu gostaria de concluir as minhas palavras nessa tarde, chamando a sua atenção, falando mais diretamente para você que está me ouvindo, para você que está nos acompanhando. Meu querido irmão, viva a esperança gloriosa que Deus te deu por meio de Jesus. Eu sei que você tem alegado uma série de coisas para a tua tristeza. Eu sei que você tem dito: olha, eu estou triste porque o que eu vejo na vida do meu cônjuge me entristece. Eu estou triste porque o emprego que eu tenho não é capaz de colocar alimento dentro da minha casa. Ou você pode dizer: eu estou triste porque o que eu planejo, o meu cônjuge não planeja comigo e isso me entristece. E você começa a alegar razões, porque esse mundo tem razões de sobra para você não andar triste. Mas eu quero que você entenda que se Jesus mora em você, se você conheceu a Cristo Jesus, se Ele está aí no seu coração, você deve se alegrar. Porque é por meio dele que tudo o que Deus prometeu é uma certeza na sua vida. Você vai experimentar, porque é por meio de Cristo Jesus que você vai gozar, e você já pode gozar aqui aquilo que Deus te prometeu. Se o seu coração está abatido pelas perdas e dificuldades dessa vida, olhe com fé para o que Deus te deu. Está abatido, está abalado, cabisbaixo, até a voz já mudou, até o brilho dos olhos já não tem mais, é aquela coisa opaca. Olhe para a esperança que Deus te deu. Olhe para Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus você vai gozar a glória de Deus. A Bíblia usa um termo muito interessante para nos dizer algo que Deus preparou para nós, chama-se galardão. O galardão era a recompensa que o soldado ganhava depois que ele ia para a guerra, ele era galardoado.
Depois que passarmos desse período, Deus nos galardoará. E o que será esse galardão? Tudo de bom que Deus tem para nós. Novo céu, nova terra, novo corpo, a presença gloriosa dEle, participar da glória dEle. E nada disso se compara ao que tem faltado à sua vida. Viva a esperança, que já é real em sua vida através de Cristo. Se depois de tudo o que você ouviu aqui nessa noite, se tudo que depois que você entendeu aqui, porque o Espírito Santo mostrou a você, você percebe que a esperança da glória para você é algo incerto, ou quem sabe, você se vê na condição ou sem condições para se alegrar nas promessas de Deus, eu quero dizer para você, receba a Cristo como teu Salvador. Receba a Jesus como teu Salvador. Porque você só pode gozar essa esperança se Jesus estiver aí no seu coração. Se o teu amor por Ele for o amor verdadeiro, autêntico. Não confie nas tuas obras. Não confie. Nada do que você venha fazer vai te colocar ao lado de Deus. Pelo contrário, vai te levar para a morte. Porque você vai pecar e o salário do pecado é a morte. Confie naquele que morreu para te limpar do pecado. Se arrependa. Se arrependa da vida que você tem vivido. Se arrependa dessa mentalidade mundana que tem guiado sua vida. E diga, eu não quero mais viver assim, Senhor. Eu quero viver os teus pensamentos. Porque no Senhor, é em Ti, Senhor, que estão as palavras de vida eterna. É em Ti que está o fim da minha esperança. E viva nele. Ele morreu para te limpar do pecado e te dar a glória de Deus. Por isso, receba a Ele nessa noite. Receba Ele no teu coração. Faça dele o Senhor da sua vida. Que a vontade dele se cumpra em você. E que você possa viver aqui, não mais cabisbaixo, desanimado, mas com esperança viva em tudo que Ele te garantiu. Em tudo que Deus te garantiu através de Cristo Jesus. Que Deus nos ajude em nome dEle. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Meu Pai, eu te louvo, Senhor, porque nós temos uma esperança que o homem incrédulo, o homem que não te conhece, não pode ter. O homem que não te conhece, olha para esse mundo e olha para o futuro e põe suas expectativas em homens. E nós não pomos a nossa expectativa em nenhum homem aqui dessa terra. A nossa expectativa está no Senhor. É Tu, Senhor, quem nos trará um novo céu e nova terra. É Tu, Senhor, quem nos dará a vida de paz, de eternidade, que o nosso coração tanto anseia. E eu te peço, Senhor, nos ajuda, meu Pai, a viver essa esperança. Meu Deus, como o tema aqui nos diz, Cristo em nós, Senhor, é a esperança da glória que temos. E nós te pedimos nessa noite, vem, Senhor, habita em nossos corações, nos dar essa certeza. Nos anima, para que não andemos cabisbaixo, Senhor, porque não há prêmio maior do que aquilo que o Senhor nos prometeu. E é esta esperança que o Senhor Jesus nos dá. Eu te peço, seja assim comigo, seja assim com a tua igreja, também seja com aquele que está ouvindo essa mensagem, seja na internet, seja aqui. Meu Deus, que ainda não entendeu o que significa, Pai, ser cristão. Que vem à igreja, participa da igreja, até admira algumas coisas da igreja, mas o coração está escravizado, algemado por uma mentalidade mundana, amando os prazeres terrenos mais do que a Cristo, amando, Senhor, este mundo, não querendo partir dele, porque ainda está escravizado nele. Que o Senhor, Pai, dê a libertação a estes. Que o Senhor acenda em seus corações a chama do teu amor, meu Pai, para que eles possam viver a esperança gloriosa que só o Senhor é quem pode dar. Meu Deus, eu te peço assim, e creio, meu Deus, que Tu podes fazer. Por isso que eu te oro, por isso que eu te peço. Continua, Senhor, abençoando o grupo Elohim aqui da nossa igreja. Meu Deus, que esse grupo cresça todos os dias em santidade. Que os Teus servos possam entender que o real louvor, o verdadeiro louvor, não brota dos lábios, brota do coração.
que eles possam buscar ter uma vida contigo no interior, no coração, sendo verdadeiros com o Senhor, não temendo mais a tua condenação, e externando isso através dos cânticos e das melodias que o Senhor assim tem dado a eles. Recebe a nossa gratidão, recebe, Senhor, o nosso louvor, assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Nesse momento, a nossa irmã Cláudia